Dia de decisões nos estaduais, nós tivemos duas finais e duas semifinais, sendo as finais um Grenal e América Mineiro e Galo, com o Galo fazendo 4-0 já no jogo de ida, então muito difícil que o América consiga reverter no jogo de volta. No Grenal tivemos o Inter abrindo 2-0 no jogo de ida fora de casa, então o Grêmio tem uma tarefa difícil aí pela frente de reverter esse placar, apesar de vir de 7 gaúchos seguidos, né? E dentre esses 7, foram 2 em cima do Inter. Então vamos ver o que aguarda por aí. E tivemos duas semifinais que foram Flamengo e Vasco, com 2-1, sendo o jogo de volta. O jogo de ida tinha sido 1-0. Então o Flamengo ganha por 3-1 no agregado, tranquilamente. Mesmo com aquele gol duvidoso do Bruno Henrique, que a Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro já até se pronunciou sobre, divulgou imagens do VAR de como é que foi a decisão. Vamos falar sobre isso depois. E também tivemos a decisão na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos, que o Corinthians ganhou de 2-1 e o Neymar nem sequer entrou em campo. Né? Ou seja, preocupação aí para essa data FIFA, os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Eu não vi o Grenal, nem o jogo do Galo e o América, mas pelo que eu vi, obviamente foi um amasso do Galo, né? 4-0. E o Inter conseguiu jogar sem posse, porque o Grêmio estava 64% de posse, teve mais finalizações, porém teve menos finalizações no gol. Né? Foi uma finalização só no gol do Grêmio contra três do Inter, que conseguiu converter duas. Então o Grêmio supostamente controlou o jogo, mas não conseguiu fazer nada com essa posse de bola, basicamente. Já os outros dois jogos, o Santos e Corinthians e Flamengo e Vasco, eu assisti. Então, começando pelo Flamengo e Vasco, nós tivemos o gol do Vasco no começo, que foi numa falta duvidosa do Léo Pereira. Eu nem acredito que tenha sido falta, mas o árbitro deu. Uma arbitragem muito ruim no início do jogo, inclusive, muita falta desnecessária. Teve o amarelo pro Wesley, que eu achei desnecessário também, mas enfim. Desnecessário até mesmo a ação do Wesley, mas tudo bem. E o gol do Vasco saiu numa bola parada, né? Uma falta cobrada pelo Coutinho, lá no segundo pau, onde o jogador do Vasco, que eu esqueci o nome, recebeu sozinho. Até aí tudo bem, receber a bola sozinho pode acontecer, porque foi no segundo pau, foi uma bola muito bem cobrada pelo Coutinho. Só que o cara ainda teve tempo de parar, se posicionar, né, depois de dominar a bola, e furar a bola. E aí em seguida veio o português Nuno Moreira e finalizou certinho, acho que praticamente no único espaço possível ali de fazer. Então, o Flamengo não vacilou na bola parada exatamente, vacilou, dá tempo pro cara conseguir dominar e finalizar, né? Esse que foi o problema. Mas tudo bem, porque conseguimos recuperar com 2 gols. E aí veio o gol do Bruno Henrique, que muita gente ficou reclamando, ainda está reclamando até agora, de impedimento. Tivemos a alteração na linha do impedimento do VAR, que antes do Carioca começar já tinha sido proposto e foi unanimidade, todos concordaram com essa linha mais grossa do VAR, que vai de 6 para 12 centímetros. Eu não gosto particularmente dessa linha, mas se foi definido não tem o que fazer. Né? E aí, pela imagem divulgada pelo VAR, parece que a cabeça do Bruno Henrique está passando da linha de impedimento. A cabeça e acho que o ombro também. Mas esse que é o problema de divulgar só uma imagem do VAR, né? Porque provavelmente o que acabou causando foi aquele efeito paralaxe, né? Que de uma imagem de cima, né? Você analisar uma imagem 3D de um ponto de vista 2D. E aí, se você ver de outro ângulo, vai acontecer que você vai ter outra impressão. Então, provavelmente a cabeça do Bruno Henrique e o ombro não estavam à frente, porém naquela imagem acaba aparecendo porque a gente está vendo de cima. E aí a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro divulgou imagens do VAR, como foi a decisão, depois do presidente do Vasco, Pedrinho, né, reclamar bastante também, citaram isso. E, sinceramente, não tem dúvidas. Eles colocam como em cima da linha. É um lance difícil de ver porque também o frame que eles pegam, a bola já saiu um pouco do pé do Arrascaeta. Mas quando eles voltam um frame, a bola ainda não saiu do pé do Arrascaeta. Ainda não é o momento do passe, exatamente. Então tem isso para levar em consideração também. Foi um lance difícil de analisar. O Flamengo teve menos posse nesse jogo, porém conseguiu criar mais oportunidades efetivas, tanto que conseguiu fazer 2 gols. Né? O segundo gol foi aquele do Luiz Araújo, numa bela jogada, conseguiu driblar bem, finalizar muito bem. Luiz Araújo é uma das melhores contratações do Flamengo nos últimos tempos, porque, sinceramente, tivemos de contratações bem ruins, como o Alan, como o Alcaraz. Eu sei que tem gente que queria ele no Flamengo ainda, mas, sinceramente, não tinha necessidade. Muita briga pela posição e foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Não faz sentido você contratar um meia que a gente não precisava e ser extremamente caro. Foi uma tentativa absurda do Landim e do Braz ali de tentar se manter na presidência, né? Mas enfim. Tivemos também o Plata, que até agora não rendeu ainda, mas esse eu boto mais fé. Juninho. Então, das últimas contratações, eu acho que o Luiz Araújo consegue ser a melhor. Nós tivemos Dela Cruz, que foi excelente no primeiro semestre, quando chegou.
mas no segundo semestre decaiu muito, teve a complicação com as lesões também. Eu acredito que o Felipe Luiz vai conseguir fazer o que precisa para fazer com o De La Cruz, que é rotatividade, é controle de carga, que ele realmente não jogava tantos jogos pelo River Plate, e aqui no Brasil tem muito mais jogos, então é muito complicado. E o Léo Ortiz, né, que também dá para colocar junto com o Luiz Araújo as melhores contratações do Flamengo nessas últimas contratações aí. O Léo Ortiz tem uma saída de bola absurda, uma qualidade de passe que eu não vejo em nenhum outro zagueiro brasileiro. Fora defensivamente, que é muito sólido também. Ele comprometeu no gol do Galo, se eu não me engano, na Copa do Brasil, mas só. É o único lance que eu consigo me lembrar do Léo Ortiz comprometendo alguma coisa. A saída de bola dele hoje foi coisa absurda. Ele joga tranquilo. O cara é frio, completamente frio. Muito bom ter um zagueiro dessa qualidade para ajudar na saída de bola. E a escalação do Flamengo foi praticamente a mesma do primeiro jogo, né? Do jogo de ida. A única diferença é que foi o Gerson aberto pela direita, que no primeiro jogo tinha sido o Luiz Araújo fazendo essa função. Então nesse jogo o Luiz Araújo saiu do banco, né? E quando ele sai do banco, ele tem uma estatística muito boa, também vem fazendo muito, tanto como titular, quanto saindo do banco. Ele é um jogador absurdo. Tem que ser titular no Brasileirão. E aí nesse jogo de ida, se eu não me engano, o Nico que não tinha sido escalado, né? E aí o Gerson, no lugar de fazer aberto como ele fez no segundo jogo, fez no primeiro, na função do Nico ali de volante. Mas enfim, o Flamengo tem o seu time titular aí, provavelmente vai ser esse pra temporada, né? Que já vem sendo Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na esquerda, que simplesmente se redescobriu, né? Eu não gostava do Varela na direita, muita gente gostava como uma opção de reserva. Eu, sinceramente, não achava ele bom o suficiente para ser nem sequer reserva. Mas agora na esquerda, o que ele tá jogando é absurdo. Eu acho que ele só perde pro Alexandro. O Ayrton Lucas tem seus altos e baixos, e o Varela tá sendo consistente, numa posição que não era de costume dele. É surpreendente o que o Varela vem fazendo, né? E o meio-campo, Pulgar, Nico e Arrascaeta. Na ponta esquerda, o Plata. Na ponta direita, Luiz Araújo e centroavante Bruno Henrique. Bruno Henrique vem se adaptando muito bem como centroavante. São características diferentes, mas ele tem características de centroavante, né? Ele é rápido, tem uma boa finalização e um bom cabeceio, que são coisas que são muito importantes para um centroavante, né? E ele vai conseguir cumprir essa função aí que o Juninho não consegue cumprir, pelo menos não ainda. Mas o Bruno Henrique centroavante é uma ótima opção até o Pedro voltar. E aí tivemos o Plata pela esquerda, que eu acho que não foi aquelas coisas, né? Ele me lembra muito o Luiz Araújo quando chegou. O Luiz Araújo quando chegou ele dava bons passes, bons dribles, finalizava perto do gol, mas nunca ia no gol. Nunca conseguia fazer o gol, nunca conseguia dar assistência, né? Mas a gente via que tinha qualidade, só que não saía do papel, né? E o Plata eu vejo isso. Ele conseguiu fazer aquele golaço decisivo em cima do Galo na arena deles, de cavadinha, que destruiu o jogo, né? Acabou ali. De pé ruim ainda. Então ele é um jogador decisivo, é um jogador de jogos grandes, né? A gente sabe disso. Mas falta ainda ele conseguir essa consistência, né? Que eu acredito que ele vai conseguir. Eu acho que ele tem potencial para ser ali um Luiz Araújo, que também é decisivo. Chegou não conseguindo, demorou um pouco para se adaptar. No primeiro jogo o Flamengo teve 65% de posse e uma finalização no gol que se tornou gol. Então um chute a gol, um gol. O Vasco teve 3 finalizações no gol. Já nesse segundo jogo, o Flamengo finalizou bem mais e finalizou muito mais no gol também. Foi 8 finalizações no gol, com 6 defesas do Léo Ortiz e 2 gols, né? Então o Léo Jardim foi muito bem, fazendo 6 defesas. O Vasco teve 3 finalizações no gol, então mesmo no primeiro jogo. E o Flamengo teve menos posse, teve 59% de posse, mas foi uma posse mais ofensiva e conseguiu jogar melhor do que o primeiro jogo, conseguiu criar mais chances, né? Bruno Henrique e o Wesley sentiram. O Wesley foi minha maior preocupação, sinceramente. O Wesley ainda é novo, mas aparentemente era só cãibra, se eu não me engano, então era algo leve, tanto que ele continuou jogando o resto do jogo. E Bruno Henrique sentiu posterior, sentiu incômodo e já saiu. Felipe Luiz não quer que ninguém se lesione, então se sentir um leve desconforto, ele já faz a substituição e eu acho que isso é muito bom. Então foi isso, Flamengo e Vasco, um jogo bem controlado. A final provavelmente vai ser contra o Fluminense, que é a pedra no sapato do Felipe Luiz até agora. São 2 jogos, uma derrota e um empate. Acho que é a única derrota do Felipe Luiz, que tem mais títulos do que derrotas, né? E vem caminhando para o seu terceiro título. Se ele conseguir sem perder, seriam 3 títulos e apenas uma derrota. Então vamos ver o que aguarda por aí. Provavelmente Volta Redonda não consegue reverter o placar. Então é isso. Fla-Flu na final novamente. E a 7ª final seguida do Clube de Regatas do Flamengo. Agora Corinthians e Santos, né? Corinthians 2, Santos 1. Um jogo que Neymar foi escalado, porém não entrou. Nem sequer 5 minutos que seja, não entrou. Tem um vídeo viralizando dele tentando entrar e não conseguindo, mas aquele vídeo não era isso. Aquele vídeo era ele indo comemorar porque achou que tinha sido gol, mas acabou não sendo. Então ele nem sequer tentou entrar, nem sequer foi cogitado. A questão que fica então
é o que aconteceu, por que ele não entrou, se ele tá lesionado, se ele foi poupado para seleção, se ele foi poupado, por que ele foi escalado, né? Ficam muitas perguntas aí. E, sinceramente, Neymar acabou o Neymar. Tá? Tinha gente acreditando ainda porque ele fez um jogo bom contra o Inter de Limeira, né? Mas se você for ver, o Neymar fez 3 gols. O gol de falta não foi tão bonito, mas pô, golaço olímpico e gol de pênalti. 3 gols de bola parada. É muito bom que a gente tenha na seleção um jogador que consiga dominar a bola parada desse jeito que o Neymar faz, né? Não tem outro que eu veja assim. O Rafinha fez um gol de bola parada, de falta, muito bom também. Mas o Neymar é melhor, óbvio, né? Então é importante que a gente tenha, nem que seja só pra isso, nem que seja só pra bola parada, Neymar. Mas é complicado, não dá pra ficar dependendo de Neymar pra Copa do Mundo 2026. Isso se ele conseguir, estar com físico, estar preparado pra jogar. Então, cenário bem complicado aí pela frente. Porque, se eu não me engano, ele sentiu no último jogo, mas não deu nada, e aí foi pro carnaval curtir, provavelmente bebeu, dormiu mal, descansou mal. Isso reflete no corpo, ainda mais um corpo como o dele, que já é de vidro, né? Já vem de muitos jogos muito novo, um dos jogadores com mais números tão novo, que provavelmente prejudicou muito o corpo dele, fase de crescimento. E aí já tá velho, tem de 2 anos parado no Al Hilal, vai curtir, vai beber, vai dormir mal, descansar mal. É isso que acontece, né? Não é surpresa nenhuma Neymar não conseguir ter ritmo de jogo, não conseguir jogar muitos jogos, nem sequer poucos jogos em seguida. Vamos torcer que ele consiga sim, mas o provável é que não, que o Neymar já tá em fim de carreira. Tinha gente falando que ele ia para Barcelona, que não sei o quê. E hoje mesmo, ontem eu acho, na verdade, uma revista espanhola já atacando o pau no Neymar, falando que ele foi pro Carnaval e deixou o Santos na final, na semifinal, né? De mãos abanando. Lá vão criticar Neymar. Vai cobrar um dinheiro absurdo, muito provavelmente, mas não vai conseguir o futebol que vale a pena esse dinheiro. Não tem pra onde fugir. O Neymar tá em fim de carreira. O primeiro gol foi uma bola parada, acho que foi escanteio curto entre o Garro e o Memphis, não lembro quem, mas enfim. O Memphis conseguiu fazer um cruzamento ali pro Yuri Alberto, que estava sozinho, atrás na defesa do Santos, que conseguiu deixar o Yuri Alberto em condição sozinho, cara a cara com o goleiro. Conseguiu finalizar bem até. Se fosse o Yuri Alberto ano passado, essa bola teria ido na lua, né? E aí depois veio o gol do Garro, um golaço, uma cobrança de falta muito boa, porém o goleiro defendeu, uma defesaça. E depois a bola sobrou pro Garro de novo, dentro da área, e ele conseguiu finalizar, teve tempo para se arrumar, finalizar certinho no ângulo, um golaço. Rodrigo Garro é provavelmente o melhor acerto do Corinthians dessas últimas contratações. O Memphis é uma contratação muito boa, o Hugo Souza é uma contratação muito boa, porém acho que o Garro ainda consegue se destacar. Por mais que ele pareça sumir ali em decisões, ele é muito consistente, de qualquer jeito. O Corinthians já se provou muito bem em fase de pontos, salvando o rebaixamento ano passado, porém, em decisões ainda está precisando se provar, né? Não conseguiu na Sul-Americana, na Libertadores tomou 3-0 do Barcelona, do Equador. Vamos ver se eles conseguem reverter esse placar, né? Mas o provável é que não. O Barcelona tomou 4-0 agora no campeonato equatoriano, só que foi com times reservas, porque eles estão se poupando para conseguir manter essa vantagem e passar em cima do Corinthians. Agora falta o jogo entre Palmeiras e São Paulo para ver quem vai pegar o Corinthians na final. É a primeira final no Paulista do Corinthians desde 2020, se eu não me engano. Então fazia um tempo que ele não chegava em final. E vamos ver o que o futuro aguarda.